Maíra! Olá, olá, pessoal. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de lives. Hoje contando com a presença muito especial do Dr. Carlos Rocha, presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da Associação Brasileira de Advogados. E nós vamos tratar um pouquinho sobre pré-campanha, inclusive considerando esse quadro que nós estamos, que as campanhas vão ser muito mais pela internet. Vamos começar uma conversa. Eu vou chamar o Dr. Carlos para nós irmos conversando enquanto o pessoal está entrando. Aqui, só esperar. Oi, Andréia. Olá, Oi, tudo doutor bem? Carlos. Tudo bem? Tudo certo contigo? Acho que deu uma paradinha. Isso. Tá me ouvindo bem? Estou. Ótimo. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. A gente podia falar um pouco da Associação Brasileira de Advogados, da nossa querida Comissão de Direito Eleitoral. O que o senhor acha? Pode ser. Bom, a Associação Bom, Brasileira de... Pode falar. não, pode falar, doutor, pode falar. O presidente. A Associação Brasileira de Advogados é uma associação sem fins lucrativos, né? Voltada para os advogados de todo o Brasil. É uma associação que visa proporcionar capacitação e prospecção dos associados. Ela está presente hoje em todas as capitais do país, em outras cidades além das capitais. Tem mais de 2.000 associados, a segunda maior do país. E dentro dela existem várias comissões semelhantes às comissões que existem na OAB. Inclusive a nossa de Direito Eleitoral, que foi instituída em 14 de novembro de 2019. A Associação Brasileira de Advogados deu um passo bem importante nesse ano, que foi a criação da Uniaba, né? Que é a Universidade da Aba, que vai proporcionar aí capacitação, especialização em pós-graduação, em graduação para os associados. Bom, é isso. Esteja convidada a conhecer um pouco mais da Aba, provavelmente ela deve estar presente, o próximo à sua cidade. Será um grande prazer ter você como futuro membro da aba. A doutora Brenda já é membro, né? Isso. Eu sou uma membro dupla, uma membra dupla da aba, porque eu sou membro da Comissão Nacional de Compliance e depois que foi instaurada a Comissão Nacional de Direito Eleitoral, passei a ingressar também na Comissão de Direito Eleitoral e tomei posse no início desse ano, né, doutor? Isso. Eu costumo dizer assim que a aba ela é o sinônimo do acolhimento, assim. É um ambiente para os advogados conhecerem colegas e crescerem através do conhecimento coletivo, né? É muito feliz, é uma questão muito feliz ter a existência dela no nosso meio, no nosso ambiente, que diziam as más lendas que é tão competitivo, né? Isso. A aba proporciona algo que a OAB não proporciona, que é o acolhimento, a união e a parceria entre os seus membros. Porque a Exatamente. OAB, pela questão política, fica muito... tudo é muito disputado, né? As comissões são disputadas, os trabalhos são disputados, até os espaços de agendamento de reuniões são disputados. Então, na aba não tem isso. Na aba há uma comunhão de esforços para todo mundo se ajudar. Então, isso é o diferencial da aba, porque a gente Exato. muitas amizades através do trabalho desenvolvido. Isso. Acho que a gente já pode dar início à nossa conversa, né, o nosso bate-papo sobre
a campanha na pré-candidatura, né? É um tópico que traz muitos desafios, mas também muitas possibilidades. Eu vou começar lhe apresentando formalmente para os nossos seguidores que estão nos assistindo, os que vierem a nos assistir posteriormente. Bom, o Dr. Carlos Rocha, como eu já mencionei, ele é presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da Associação Brasileira de Advogados, é especialista em Direito Público e Gestão Pública, especializando em Direito Eleitoral, presidente da comissão, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Distrito Federal e assessor jurídico parlamentar. Bom, doutor, vamos começar a nossa fala falando sobre os limites da pré-campanha. Por que há essa preocupação tão grande sobre os cuidados de comportamento dos pré-candidatos nessa fase? Eu acho que o primeiro limite é o temporal, né? Porque, por questão de isonomia, o início da campanha se dá a partir do dia 16 de agosto. Mas nós também temos outros limites, né, doutor? Isso. Pode complementar com um Uhum. limite substancial, né? Nós, Que, claro. nós temos um limite substancial, que ele é composto pela vedação do pedido explícito de votos antes do dia 16 de agosto, né? E os perigos que envolvem a campanha negativa, que é aquela que envolve destacar questões não favoráveis em relação aos opositores, né? Ou aos pretensos opositores. Os limites substanciais eles estão organizados em limites que envolvem o conteúdo, o teor da manifestação, né, que vem a ser a vedação ao pedido explícito de votos. Também está relacionado à forma, que veda o uso dos meios de propaganda que também são vedados no período de campanha. Então, nós temos a questão de que questões de outdoor com cunho eleitoral tem vedação, da mesma forma que se tem no período de campanha. Só que daí nós vamos ter nesse quadro de vedação de limite ao conteúdo questões que são manifestações de elementos que não estão relacionados diretamente com o pedido com a temática eleitoral, que é o irrelevante eleitoral, né? Que isso a gente vai conseguindo fazer dentro de uma pré-campanha a promoção do candidato sem necessariamente infringir a legislação, né, doutor? E vamos desenvolvendo uma pré-campanha dentro da legislação e nesse controle do vedação do pedido explícito de votos, vedação do uso de artefatos de propaganda que também não são permitidos no período de campanha. E eu acho que o ponto que é mais delicado nessa limitação é a limitação de gastos. Porque como não é feita uma oferição financeira do período da pré-campanha, os controles de gastos são muito delicados. Se por um lado para a Justiça Eleitoral é difícil fazer essa fiscalização, por outro lado, é difícil para o candidato, pré-candidato, né, na circunstância, comprovar a proporcionalidade e a razoabilidade dos seus gastos, porque não se tem uma limitação. Então entra, segundo a jurisprudência, aquela questão do candidato médio, né, a figura do candidato médio, que é aquele que vai empenhar gastos em pré-campanha num limite razoável e proporcional. Acho que esse é um ponto muito delicado, porque a cada município, né, no nosso quadro de eleições municipais, cada município acaba tendo um padrão de candidato médio que é difícil nacionalizar, né? É uma questão muito delicada da nossa legislação e que, caso a caso, vai se vendo, mas que vai sempre tendo esse parâmetro de limite temporal e de limite de vedação do uso das palavras mágicas ainda, né? Vamos juntos, apoie, eleja. É um limite assim que você fica entre exercer a condição, né, publicizar a condição de pré-candidato e atuar como um candidato. É um limite muito tênue. Eu acho que a questão principiológica entra aí para auxiliar, né, os operadores do direito eleitoral sobre essa questão. Isso. Tem que haver razoabilidade, né? Desses gastos, né?
Não pode, no município de 10 mil habitantes, numa pré-campanha, uma pessoa, sei lá, gastar 100 mil reais de pré-campanha. Então, tem que haver um limite proporcional. A gente tem até um caso recente a respeito da pré-campanha, que é da ex-senadora Juíza Selma, que houve um gasto excessivo de pré-campanha, né? Houve uma fabricação de material no período de pré-campanha que exorbitou os limites legais, né? Proporcionais para aquele período, pelo valor substancial que foi gasto naquele tipo de produção de material. Tem alguns princípios que são importantes, que são eleitoral, que também devem ser observados durante o período de pré-campanha. Realidade, né, que tudo que for feito durante a pré-campanha deve estar de acordo com a lei, né? Não pode ser feito nada que a legislação não permita. Então, esse princípio deve ser observado. O outro princípio é o princípio da liberdade, né? O pré-candidato deve ter liberdade de fazer o que ele pretende fazer para divulgar seu nome, divulgar seus ideais. Então, ninguém pode ser impedido de fazer sua pré-campanha e nem de impossibilitar outra pessoa, impedir que outra pessoa faça seus atos de pré-campanha. Então, essa liberdade o pré-candidato tem que ter. O princípio da igualdade também deve ser observado, então todos os pré-candidatos devem ter direitos iguais. Se um pré-candidato for a uma rádio falar de seus projetos, for a um canal de televisão falar de seus projetos, os outros candidatos têm que ser reservado esse direito também de participar dessas atividades, pois aí impera esse princípio da igualdade. O princípio da veracidade, né, que tudo que for feito na pré-campanha deve ser verídico, deve ser verdade, senão vira calúnia, vira difamação. Então, o pré-candidato deve prestar com a verdade durante sua pré-campanha. E tem o princípio da responsabilidade, né, que os partidos, as coligações, os candidatos, né, que tenham contribuído, tem sua responsabilidade naquele civil, administrativo e criminal dos atos praticados durante a pré-campanha. Se foi pelo candidato é o candidato, e pela coligação, no caso de prefeito, é a coligação. E o princípio do controle judicial, né? Durante a campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral é quem atua, é quem faz esse controle, quem exerce a fiscalização, o controle, aplica as sanções cabíveis diante das ilicitudes praticadas. Só que a Justiça Eleitoral só vai atuar, né, depois do dia 15 de agosto. Então, os atos que forem praticados antes do dia 15 de agosto, por exemplo, uma difamação, uma calúnia, um direito de resposta sobre algo que um candidato adversário falou, isso tem que ser ajuizado na justiça comum. Então, um pedido de danos morais, um pedido de resposta. Então, esse controle judicial ele tem, só que por meio da justiça eleitoral é só a partir de 15 de agosto. Está na Exato. Lei 64 de 90. Exatamente. Essa questão da responsabilização, a gente vê que existem os instrumentos que muitas vezes a gente não consegue utilizá-los na justiça eleitoral exclusivamente, nós precisamos nos socorrer na justiça comum, mas mesmo assim a legislação prevê que no caso de ultrapassar algum dos nossos limites, os limites que nós trouxemos, também há multas, né, que podem ser impostas tanto no candidato quanto caracterizado a sua ciência sobre o ocorrido, sobre o ato de propaganda e principalmente em quem emite a propaganda. Então, inclusive, eleitores simpatizantes que ultrapassarem os limites da propaganda na fase de pré-campanha podem ser responsabilizados com multas que vão de 5 mil a 25 mil reais. Então, é uma questão tênue, mas que há respostas e há respostas para todos os lados, né, doutor? E Isso, se o valor... Pode continuar, doutor. E se o valor gasto, né, for superior a 25 mil reais, a multa é no valor desse gasto. Entendeu? Se foi 35 mil reais o gasto indevido, o valor da multa é em cima do valor gasto indevidamente. Exatamente. E ainda tem outra questão que
que tem que se ter o cuidado, por isso que nós fizemos essa live, e sempre ressaltamos os limites que, por mais que seja uma questão muito difícil de auferição pela Justiça Eleitoral no período de pré-campanha, quando se ultrapassa os limites do nosso candidato médio, ultrapassa os limites de exercício desse poder de manifestação, né, de liberdade de manifestação, ainda pode ser configurado o abuso de poder econômico, o abuso de poder midiático, que são questões que podem refletir no exercício do mandato, na diplomação, inclusive antes, né, no registro de candidatura, na diplomação, na posse, no exercício do mandato, são reflexos extremamente gravosos e que a cautela é o melhor caminho. Justamente. A gente tem recentes, né, casos de que esse abuso resultou na cassação dos mandatos, né? Inclusive na impossibilidade daqueles que estavam como suplentes de assumirem a eventual suplência. Exatamente. É algo que persiste, persiste ao período de campanha, né? É algo que procura o candidato de uma forma que, se não é tomado zelo, vai ter reflexos sim, e reflexos que vão impedir o exercício do próprio mandato, que nem a questão de ser seguido pelo clamor social na votação não vai conseguir ter essa representatividade no momento da eleição, porque o seu mandato não vai ser legítimo, porque a campanha não foi legítima. Nós temos o caso da Várzea Paulista, né, doutor? Se o senhor quiser comentar um pouco. Bom, o caso de Várzea Paulista e de Itabaiana, em Sergipe, o TSE, né, se debruçou sobre o caso, tratava-se de pedido explícito de voto, o que caracterizaria pedido explícito de voto? E o TSE entendeu que o pedido explícito de votos, né, já caracteriza a propaganda antecipada e irregular, independente da utilização ou não de gasto de recursos. Então, se pedir o voto, mesmo que não tenha gastado um centavo, já é uma campanha, uma propaganda antecipada e irregular. E ele trouxe um fato nesse entendimento, que a doutora Brenda já comentou, que é sobre o indiferente eleitoral. Ele entende que os atos publicitários não eleitorais eleitorais, eles não são ilícitos. Por exemplo, um outdoor enorme, como aconteceu no ano de 2018, outdoor de Bolsonaro. Aqui é comum acontecer, o pessoal fazer outdoor durante o Dia das Mães ali, para parabenizar as mães, os professores e tal. Então, se não houver pedido expresso de voto, o entendimento do TSE é que aí é um indiferente eleitoral e que não caberia uma sanção, não é um ilícito que está sobre a jurisdição da Justiça Eleitoral. E o último ponto que o TSE ponderou é que o uso de elementos classicamente reconhecidos como os caracterizadores de propaganda, né, sem o pedido explícito de voto, não é uma campanha antecipada. Por exemplo, reuniões, conversas, divulgação de conteúdo de pré-campanha na internet. Então, isso não caracterizaria um ilícito, né, durante a pré-campanha. Eu acho Isso que aí a gente entra. Pode continuar, pode doutor. falar. Pode concluir. Não, eu ia dizer É um que pouco nesse momento delicado. acho que está caindo um pouco o seu sinal. Aqui aparece Isso? como se eu tivesse. Ai, meu Deus. Pessoal, vão colocando as dúvidas aqui que no final da live a gente esclarece, né, doutor? Isso. Que o Nilson botou. Eu acho que nesse ponto nós começamos a entrar nas possibilidades, né? Porque a gente começou a live falando não pode, não pode, há limites. E nessa questão do indiferente eleitoral, a gente já começa a ter um respaldo para promoção da imagem do candidato, porque nós sabemos que
A campanha em si, em verdade, começa no dia seguinte do segundo turno. Então, saber usar esse tempo em seu favor é um diferencial muito grande. A gente vê assim que começa a corrida de campanha com vários quilômetros na frente, né? E a legislação traz como possibilidades para o período pré-campanha a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais do candidato e várias outras atividades relacionadas à promoção de reuniões, entrevistas, menção, inclusive, aos futuros projetos, ações que desenvolveu e que pretende desenvolver. Tudo isso a legislação protege, né? Porque está justamente ligado ao princípio da liberdade de expressão, né, doutor? Justamente. E a lei permite, inclusive, angariar recursos durante a pré-campanha, né? São as vaquinhas virtuais, que as empresas estão no prazo para fazerem o cadastro junto ao TSE para realizar a vaquinha virtual. E pode ser feita essa vaquinha virtual, né, para arrecadar recursos para uma eventual campanha. E se de fato esse nome, né, que foi o objeto da arrecadação ser indicado na convenção, após o registro e o CNPJ, ele vai poder receber na conta específica esse recurso dessa vaquinha. Então, é uma inovação bastante importante aí para agilizar o período de pré-campanha, tendo em vista que o período de campanha eleitoral está bem reduzido, né? São só 45 dias agora. Então, o trabalho Sim. tem que ser feito bem anteriormente, né? Então, os candidatos já estão na rua e estão corretos, tem que correr atrás. E, inclusive, a partir do dia 15 de maio, já poderão fazer a vaquinha virtual. Exatamente. Nós falamos nesse estar na rua num sentido diferente nessas eleições, né, doutor? Porque, em razão do Covid, está todo mundo em casa, ou a grande maioria, ou quem pode. Então, o pré-candidato vai se fazer presente justamente nas mídias tecnológicas, sociais. E essa presença tem que se dar com muita parcimônia, mas pode ser feita com muita inteligência também. Porque se envolver a questão da promoção pessoal, da menção à pretensa candidatura, claro, muito cuidado às cores que vai usar para fazer as propagandas, porque a jurisprudência, claro, do TSE vai mudando a cada eleição pela alteração da composição, mas tem que ter muito cuidado para não caracterizar a campanha antecipada, né? Mas se fazer presente, demonstrar responsabilidade social, principalmente nesse período de Covid, o período dessa pandemia, né? Mostrar, publicizar conhecimento, sempre respaldados nas notícias verdadeiras, nas fontes. Não transmitir fake news, né, doutor? Porque o direito à informação, ele é duplo, né? É o direito de se informar e o direito de informar o próximo. O se informar pode querer receber a informação que você quiser, mas para informar o próximo tem que ter a responsabilidade de transmitir a verdade. Então, assim, além de atualmente ser um crime, né, o compartilhamento de fake news com fins eleitorais, tem a questão da responsabilidade moral e social sobre esse conteúdo, não é, doutor? Isso. E hoje, diante da pandemia, as redes sociais, né, são ferramentas imprescindíveis para os pré-candidatos, né? E a jurisprudência já legitimou o direito do pré-candidato divulgar seu nome, divulgar, né, sua futura pré-candidatura, buscar um apoio político, né, por meio das redes, e, e é o que ele deve fazer nesse momento, diante da impossibilidade de aglomeração de pessoas. Exatamente. Vou aproveitar. Pode falar, doutor. Continua, pode Eu continuar. vou, eu vou aproveitar o ensejo que veio uma pergunta, e nós estamos falando de internet, que é a questão do impulsionamento, né? Na pré-campanha.
Não existe na lei nenhuma vedação em impulsionamento na pré-campanha, mas considerando aquele princípio de que os limites da pré-campanha devem observar os limites da campanha, então o impulsionamento o indicado é fazer o impulsionamento vinculado à rede social utilizada e não fazer impulsionamento de propaganda negativa. Aproveitar para fazer impulsionamento das questões pessoais e de promoção dos seus projetos, dos seus ideais, evitar o uso dessa ferramenta de uma forma que talvez venha a lesar o outro candidato e vir a se responsabilizar numa via civil, num processo longo, de uma forma que não é necessário ter esse tipo de gasto, né, doutor? Tem que concentrar em se publicizar, né, e não publicizar o outro. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita nos Estados Unidos que fala justamente isso, que a propaganda negativa ela tem um efeito nas pessoas de 5 dias, enquanto a propaganda positiva tem um efeito de 1 dia. Então, prefere deixar o teu adversário na mente do teu eleitor por 5 dias? Por isso é importante o direito de resposta, né? Que mesmo demorado, mas tem que ser ajuizado. Em relação Exato. a impulsionamento, é um tema bem delicado, né? Existe muita divergência quanto a isso. Eu entendo que o pré-candidato ele pode impulsionar, né? Respeitado o limite razoável, né? Do gasto que cada candidato pode fazer durante a campanha. E ele tem que divulgar isso por meio de tanto orgânico quanto impulsionado. Eu não vejo problema de impulsionar, desde que respeitado um limite aí razoável de gasto. Em relação à divulgação de notícia negativa, né, a campanha negativa, é importante salientar que o TSE já entendeu que a divulgação de publicação, né, antes do período eleitoral, que ofenda a honra de possível candidato, constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea. Então, se for feita uma campanha negativa ofendendo a honra de um pré-candidato, aí sim será considerado campanha eleitoral antecipada, passível de punição, né, de acordo com as sanções da lei. Exatamente. E nesse período, a gente vê também, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos vendo, além dos atos de campanha ainda muito tímidos, né, nesse quadro, mas nós estamos vendo a promoção de ações sociais, né, doutor? E essas ações sociais também têm que ter um resguardo muito grande, em dois aspectos. Primeiro, o resguardo do pré-candidato que já é agente público, já ocupa um cargo eletivo, e o cuidado ao pré-candidato que ainda não ocupa nenhum cargo público. Eu acredito que, pela legislação, pelo próprio fato da calamidade pública, nós já temos exceções para a realização dessas ações, para a distribuição de bens, distribuição de alimentos, né, promoção né, distribuição de renda entre os outros entes da federação. A gente tem uma exceção que é a própria calamidade pública. Existem entendimentos que cada município deve decretar a sua própria calamidade pública para viabilizar essa conduta da sua administração. É uma questão delicada, é uma questão a se prestar atenção. Por quê? Porque, em que pese haja, enfim, no seu município, a decretação da calamidade pública, toda e qualquer ação pública no sentido da pandemia, claro, no sentido geral, mas principalmente nesse sentido da pandemia, deve ser feita com transparência, com equidade e com impessoalidade. Transparência pela origem dos gastos, como vão ser distribuídos, a distribuição ser equânime, não haver benefício de um bairro em si porque o prefeito quer conquistar aquele bairro. Não, tem que distribuir para todos que necessitam. E a impessoalidade, fazer isso em nome da prefeitura, não em nome do prefeito Joãozinho, né? Eu acho que esse cuidado é muito importante, porque daí nós temos barreiras legais que viabilizam ações, não promoções, né, doutor? Isso mesmo.
É importante, né? A lei já prevê as condutas vedadas aos agentes públicos durante o período eleitoral. Só que nesse período de pandemia é um caso atípico, né? Porque estado de calamidade está decretado, os, 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 os governos estão mandando seus pedidos de alteração orçamentária, tudo que está sendo feito, em regra, tem autorização legislativa, então estaria legal, né? A lei de responsabilidade fiscal, inclusive, ela é afastada nesse período de pandemia. E aí o princípio da proporcionalidade vai ter que ser caso a caso, onde está havendo ou não onde está havendo abuso de poder político e onde não está havendo. E no município, pelo conhecimento que eu tenho, é muito difícil você separar a figura de prefeito e prefeitura, entendeu? Então, as ações da prefeitura acabam sendo entendidas pela população, por boa parte, como ações do prefeito, e ele vai angariar, né, capital político com isso. E aí tem que a oposição, né, e os órgãos fiscalizadores acompanharem isso com a lupa devida, né? Exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo, ao candidato que já que não possui ainda o exercício de mandato eletivo, se quiser, né, promover ações desse tipo, ele também tem que ter muito cuidado para não vincular a sua pré-campanha à ação, mas sim vincular, só promover a ação. A gente sabe que inconscientemente vai acabar havendo essa ligação, né? Mas para quem quer evitar um processo judicial, fazer a separação nesse momento é muito, muito interessante. Eu escutei uma aula do professor Rodrigo Lopes Ilho, que ele falava que nesse momento de pandemia o candidato tem que tem que saber separar o pré-candidato do cidadão. E fazer essa separação é uma proteção, justamente para que a relação da conduta com a pré-candidatura não venha gerar representações futuras, ações de impugnações, né, doutor? Eu acho que a depender do valor que você vai doar durante a pandemia, às vezes é melhor doar para uma instituição, né, que esteja fazendo esse trabalho do que você encher a caminhonete de cestas básicas e sair distribuindo por aí. Eu acho que aí corre um risco de haver uma representação, né? E já tem casos desses acontecendo, né? Então, o pré-candidato, ele vai no supermercado, compra as cestas básicas, enche a caminhonete, sai da rua e a assessoria de comunicação dele não perde uma respiração, né? Nenhum fôlego. Então, é preciso tomar bastante cuidado. Eu recomendo que faça essa doação para instituições de caridade que já fazem esse trabalho, que você desvincula essa meio que troca, né? Meio que uma ajuda buscando uma recompensa posterior, que poderia caracterizar uma campanha antecipada aí, né? Ou até uma captação de sufrágio, né? Exatamente. Vocês vão perceber, né? Durante a nossa live a gente falou muito assim do tomar cuidado, do se precaver. Por quê? Porque a análise que se faz é realmente caso a caso, né, doutor? É muito da peculiaridade da imagem, da peculiaridade do ato. Então, nós estamos falando no mundo generalizado, mas dando orientações básicas para que haja um, um exercício mais legal possível, legal no sentido de legalidade, do comportamento, né? Porque não, apesar de a legislação brasileira teve uma abertura muito grande, a legislação eleitoral com o artigo 36A, que é o que prevê a pré-campanha, os atos de pré-campanha, mas ainda é uma legislação muito restrita a determinadas condutas dos candidatos, inclusive, já quando existe a candidatura, ainda há muitas limitações. E há limitações pelo formato do folder, há limitações na proporcionalidade do nome do vice. Então, assim, é uma legislação que é limitante para a propaganda em muitos aspectos e que, por ser limitante em muitos aspectos, o cuidado é o melhor caminho.
Eu vi, acho que foi hoje que eu vi, que o presidente Donald Trump está mandando os auxílios em cheques assinados por ele. Né? Aqui no Brasil, isso com certeza já teria repercutido na justiça Sim, eleitoral, né? com Porque, certeza. exato, há uma vinculação direta, né, doutor, de pessoalidade nisso. Isso E que pode o que falar, a, doutor? o que a legislação permite ao gestor atual fazer é divulgar seus atos de governo, destacar seus projetos, as ações realizadas no exercício do cargo, ações que beneficiaram a população, exaltar suas qualidades, mas não taxar dessa forma como colocar seu nome num cheque, né? Isso é só lá mesmo, que lá é um outro mundo, né, em todos os aspectos legais e estruturais. Tem algumas questões específicas que eu acho importante comentar, por exemplo, na pré-campanha, criar um grupo do WhatsApp, pode? O entendimento do TSE é que se o grupo, né, não falar, não houver pedido de campanha nesse voto, se for para discutir ideias, discutir projetos, pode ser criado esse grupo de WhatsApp nesse sentido. Outra coisa, um evento do partido, uma reunião pós-pandemia, que aglomere pessoas, pode ter comida? Pode, desde que o candidato, pré-candidato ali não seja responsável por aquele gasto. Pode ser, né, deve ser esse gasto ser por conta do partido. Então, são alguns uns liames que precisam ser observados. Exatamente. Nesse momento de pandemia, a gente pode até pensar em reuniões realizadas pelas ferramentas, né, digitais. Sim, sim. E o importante é não deixar de fazer e não deixar de aparecer, porque, querendo ou não, o teu adversário já está fazendo. E só que fazer sobre dentro dos limites legais, né? E talvez até aproveitando algumas nuances que a legislação permite. A gente, dentro da nossa posição compliance sobre o direito eleitoral, também levar o direito quanto uma cultura e levar o comportamento do candidato de uma forma moral, quando não existe embasamento legal, como, por exemplo, os gastos realizados no período pré-campanha, são essenciais. Essa razoabilidade, essa questão da equidade, sempre buscar promover o máximo possível o comportamento democrático e zelar pela retidão da conduta, né, doutor? É um momento delicado, mas é um momento que existe caminho. E é um caminho interessante e muito proveitoso se bem utilizado. É um trabalho importante para o advogado e para a assessoria do candidato, né? Porque o candidato em si ele tem que ser para frente mesmo, senão ele não consegue chegar na população, se aproximar. Então é importante que o advogado e a assessoria estejam atentos a isso, porque ele avança e a gente puxa, entendeu? E essa é a natureza de um processo, de uma disputa, né? De uma disputa eleitoral. O candidato quer atingir os objetivos e você vai orientando nesse sentido. Em relação à responsabilidade, eu queria só tocar num fato importante, que o pré-candidato às vezes não faz uma publicidade, né, não faz um ato ilícito durante a pré-campanha, só que alguém conhecido dele faz, né? Pede voto para ele ou Isso. faz algo nesse sentido. É importante ter a ciência de que o pré-candidato pode ser responsabilizado nesse caso. Então, a responsabilidade de quem faz o ato e quem é beneficiado com o ato, né? Então, se o pré-candidato teve ciência do ato, não tomou providências para que ele cessasse, ou não fez nada, né? Depois que tomou ciência, foi intimado e não respondeu, então ele acaba sendo responsabilizado, mesmo que tenha sido um terceiro que praticou esse ato de campanha antecipada. Exatamente. A responsabilidade está para os eleitores, para os pré-candidatos, para os eleitores, para os simpatizantes. A legislação prevê, claro que não prevê tudo, mas ninguém
passe ileso por um ato ilegal, né, e ilegítimo nesse período pré-campanha. O Nilson fez um comentário muito interessante, que eu acho que é um ponto também da gente tratar nessa tendência, né, do ficar em casa, que nós sabemos ainda que o acesso à internet não é democratizado, né, principalmente no reflexo nos municípios, não é uma coisa tão equânime o contato majoritário da população ao meio da internet para ter acesso ao candidato. A população de classe D e E, só 48% tem acesso à internet no Brasil. E isso é um dado alarmante, se as eleições sendo mantidas e sendo mantido também o isolamento social, muitos atos de pré-campanha não poderão ser realizados, né, doutor? Como as reuniões, Isso. a gente vai Tem ter que... limitações. Pode falar, doutor. Isso, vão ter que ser feitas online, né? Só que essa camada da população fica de fora, né? Então Exato. não É seria um, democrático, né? são questões que a gente acaba adentrando em outra temática, né, que é a possível adiamento ou unificação das eleições, mas são temáticas que o candidato desde já tem que começar a pensar, né, como vai passar tudo isso. Eu acho que uma boa orientação jurídica de marketing e financeira, desde logo, é essencial para saber qual posicionamento vai tomar na sua cidade, né, considerando a realidade da própria cidade sobre o eleitorado e sobre quais meios vai conseguir alcançar os objetivos que a pré-candidatura permite, que esse período pré-campanha permite, né, doutor? Isso mesmo. Aí tem que movimentar as bases e permanecer dessa forma, né? Eu entendo que os candidatos têm que movimentar suas bases comunitárias, que têm aí seus grupos de WhatsApp, têm os contatos, para que eles possam, né, instigar essa população a apoiar ao apoiamento da pré-candidatura. Não vejo outra Exato. forma a não ser por meio das lideranças comunitárias que apoiam esses candidatos, porque os meios de comunicação não atendem todos. Eu acho que talvez o WhatsApp já atenda uma boa parte da população, mas não abrange toda a população. Então é importante que os pré-candidatos estejam atentos a essa questão e já se movimentando, né? Exatamente. Não é um momento de ficar numa posição pacífica, né? Uma posição passiva nesse momento. É um momento de agir, tanto quanto pré-candidato, quanto como cidadão, aproveitar a proximidade que o município permite entre poder e população, que isso a gente sabe que as eleições gerais não permitem tanta proximidade entre o candidato e o eleitor, quanto as municipais permitem, e tentar agir dentro do quadro de razoabilidade, de proporcionalidade, e desenvolver já a sua pretensa candidatura desde logo, né, doutor? Justamente. E fiscalizar os eventuais adversários, né? Fiscalizar o poder executivo que está aí nesse combate à pandemia, mas pode extrapolar, né, além do necessário, e fiscalizar os demais candidatos também que podem abusar do poder econômico, abusar do poder político e religioso. Então é um momento importante de, além de adotar todas as medidas para manter sua pré-campanha ativa, né, junto às bases comunitárias, também fiscalizar os outros candidatos adversários. Exatamente. Aproveitar para usar esse momento do ficar em casa para tanto se preparar a sua campanha quanto verificar os equívocos da campanha alheia, né? É um jogo, o jogo já começou, né? O jogo das eleições e atenção, cuidado são ótimas ferramentas nesse momento. Justamente, Doutor, pode falar. pode falar.
Não, não, pode falar. Então, é utilizar a internet, utilizar as redes sociais, o WhatsApp para fazer sua pré-campanha, respeitados aí os limites razoáveis, né, os limites legais. E, e como o importante é o contato físico, mas nesse momento não está podendo ocorrer, então é fomentar aí a participação por meio de grupos, de reuniões online, de atividades via algum aplicativo para não deixar esfriar, senão outro candidato chega e acaba ocupando o espaço, né? Principalmente nesse período tão Eu delicado acho que onde as eleições gerais. está havendo uma mudança geral. É verdade. Acho que as eleições gerais de 2018 já nos deixaram uma mensagem quanto a internet é poderosa, né? Quanto as próprias pessoas, mesmo que não tenham um vínculo partidário formal, podem ser grandes cabos de campanha. Então, investir nessa ferramenta, porque é a ferramenta possível no momento, e se tornar presente dentro da sua comunidade com ações sociais, cuidando a vinculação dela à campanha, mas agindo, né? Não deixando de fazer sua parte quanto cidadão e quanto futuro governante. Justamente. E buscar sempre estar junto daí do povo, né? Seja por meio online, e evitar o pedido explícito de voto, evitar a menção a cargo futuro, né? E, e expor suas ideias, expor seus projetos, né? Se apresentar, né? Falar qual a plataforma defende, qual é o modelo de política que defende, né? Como pré-candidato, buscar apoio político para isso. Nesse período pode até fazer algum material, por exemplo, é possível fazer aquele materialzinho que coloca em carro, chamado amigo do fulano, né? Amigo do tiãozinho, amigo do não sei o quê. E aquilo acaba sendo uma forma de dar visibilidade, né? Então, é necessário que adote providências, porque passando a pandemia, a eleição já está em cima, né? É Tem verdade. convenções e são 45 dias de campanha e é uma correria total. Exatamente. Aproveitar para já sair uns quilômetros à frente. Doutor, nós já alcançamos o nosso tempo previsto de live. Deixo aberto aqui, caso o senhor queira fazer mais alguma consideração para contribuir. Nesse momento que eu acho que foi bem rico aqui os argumentos que nós trouxemos, né? É, eu deixo uma contribuição, na verdade, para os advogados, né, que estejam aí, que não tenham contratos ainda firmados, que é o momento de correr atrás, se ainda der tempo, né, de fechar contratos, tomar cuidado para fechar contratos específicos, não deixar contratos guarda-chuva, senão acabam vindo as demandas de todas as espécies para você defender, e aí você não vai poder nem respirar durante esse período eleitoral e o pré-eleitoral. Então, esses contratos têm que ser bem amarrados, contratos que prevejam convenção, contratos que prevejam prestação de contas, ações eleitorais, se vai ser dentro ou se vai ser por fora as ações eleitorais, as representações, porque se o contrato for aberto, você fica muito sobrecarregado, é muita demanda que surge durante o período da pré-campanha, convenção e posteriormente na campanha eleitoral mesmo, e você pode ser prejudicado se o contrato for mal formulado. E para quem é pré-candidato, eu deixo a sugestão de colocar a mão na massa se não colocou, fazer divulgação por meio do WhatsApp, né, das suas ideias, dos seus projetos, da sua plataforma de pré-candidato, divulgar nas redes sociais e buscar apoio político, principalmente daqueles que já são eleitos, que são autoridades, né, que são coisas que você já fez, eu já deveria ter feito, buscar lideranças comunitárias para reforçar o apoio, porque o tempo vai passar muito rápido. Bom, era isso. Agradeço aí o convite, doutora Brenda, e estou à disposição. É uma mensagem final digna de presidente de comissão de direito eleitoral, né, doutor? É uma mensagem muito valiosa, colegas. E eu agradeço. Agradeço
ter aceitado o nosso convite. Agradeço a disponibilidade de sempre, doutor. Que eu sou do Rio Grande do Sul, né? O doutor fala de Brasília, é isso? E Isso. eu acho que essa limitação territorial nunca impediu que eu fosse tão bem acolhida na comissão a comissão vem me contribuindo imensamente para o meu desenvolvimento quanto advogada eleitoralista e queria lhe parabenizar pela condução da nossa comissão e dizer que é um prazer fazer parte desse grande time. Prazer é nosso. A gente é quem está muito feliz com sua participação, bem ativa, e tem colaborado muito para o crescimento da comissão. Muito obrigado. Muito obrigada por participar da nossa sessão de lives. Foi assim uma honra inenarrável. Gostaria de também agradecer a todos os colegas que por aqui passaram, nossos queridos seguidores. E sim, o vídeo vai ser salvo e até, acho que na próxima semana nós vamos disponibilizar um canal no YouTube com todas as lives que nós já fizemos esse mês. Porque graças aos nossos convidados nós construímos conteúdos muito ricos que merecem ter um espaço permanente na nossa rede mundial, né? Então, muito obrigada a todos. Nos vemos numa próxima live e imensamente obrigada, Dr. Carlos. Boa noite a todos, bom fim de semana e nos vemos. Tchau, tchau, doutor. Boa noite, um abraço aí para todas as pessoas que participaram, tá? Um abraço, doutora Brenda. Outro. Tchau. Tchau.